Bom dia a todos os irmãos. É com alguma satisfação que estou aqui, não porque venho pregar, tenho todo o prazer de estar nesta posição e partilhar a palavra convosco, mas principalmente porque consegui estar aqui, andei um bocado adoentado, as amígdalas não colaboravam, inclusivamente o pastor pediu-me se eu podia pregar no sábado passado e eu não conseguia, tive que lhe dizer que não, e estive com a probabilidade de ainda não poder estar aqui hoje, mas graças a Deus e com alguma persistência minha consegui estar nas mínimas condições para poder falar para vós sobre a palavra de Deus. É quase hábito meu iniciar esta pequena meditação como as outras com perguntas, e eu vou já desde agora fazer uma pergunta a vós. Algum de vós, depois de ouvir a sua voz gravada num gravador, achou estranho e achou uma diferença entre aquilo que vocês ouvem quando falam e a vossa voz gravada num aparelho? E acharam, alguns até acham estranho, uns gostam mais, outros gostam menos, e assim, a maioria das pessoas quando ouve a sua voz gravada, assim, mas isto é a minha voz, fica um bocado assim estranho, não é? Eu pessoalmente tive um bocado essa impressão, assim, mas isto é a minha voz, não parece nada com a minha voz. Sabem porque é que eu estou a fazer esta pergunta? Sabem? Querem saber? Mas vão ter que esperar no fim, só no fim é que eu vou dizer. Mas depois vão compreender porque é que eu estou a falar e porque é que eu fiz esta pergunta. Bom, vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Joel. Capítulo 2 e verso 28. Joel 2, 28. Livro de Joel, Antigo Testamento. Capítulo 2, a começar no verso 28. Penso que a maioria já conseguiu localizar. E então o verso 28 começa assim: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Isto é uma profecia que nós atribuímos ao derramamento da chuva seródia e tem a ver com o derramamento do Espírito Santo à Igreja, ao seu povo. E aqui fala de Espírito, e é muito interessante esta questão. Bom, o nome Asbury tem-vos dito alguma coisa? O nome Asbury tem-vos dito alguma coisa? Exatamente, parece que ali a irmã Ruth está um pouco familiarizada com isso. Eu até sei que foi a minha esposa que me disse que isso foi postado no grupo da igreja. Eu pessoalmente não vou lá muitas vezes, porque não utilizo muito o WhatsApp. E quando quer mensagens utilizo os SMS. Mas Asbury, para quem não sabe, é uma universidade metodista. Onde é que fica essa universidade? Na cidade de Wilmore, mais precisamente no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Portanto, é uma universidade metodista que tem uma capela dentro do espaço da universidade.
E esta universidade tem dado que falar nos últimos tempos. Está-se a passar algo que normalmente as pessoas, de uma forma comum, chamam reavivamento. Não é a primeira vez que esta capela, que esta universidade tem este tipo de fenómenos. Isto já se repetiu no passado e agora está a acontecer no presente momento. Para sabermos como é que isto tudo surgiu, um jovem foi pregar nesta capela e as pessoas gostaram muito daquela pregação. Gostaram a tal ponto que quiseram permanecer ali. Claro que o jovem não podia ali permanecer, as pessoas têm que descansar, têm que dormir, mas o entusiasmo foi de tal ordem que quiseram dar continuidade àquela série de louvores, pregações. Houve até alguns que saíram e sentiram o desejo de voltar lá para continuar naquele louvor. Como é uma universidade e normalmente nas universidades se dá aulas, os alunos ficaram um pouco presos com as aulas. Mas o movimento foi de tal ordem que os professores deram dispensa das aulas para que os jovens pudessem ir assistir a estes louvores e estas pregações. Também se sabe que houve outras pessoas, o caso ficou tão badalado que houve outras pessoas nos Estados Unidos, de outras zonas dos Estados Unidos, ouviram falar nisto e quiseram ir para ali para presenciar aquilo, de tal ordem que já não havia espaço para todos que ali estavam. Claro que, como é óbvio, nos dias de hoje temos as redes sociais e isto teve um impacto, espalhou-se, e daí eu estar a falar nisto, a irmã Ruth já saber da situação, e provavelmente os outros já sabem. E tem havido uma rotatividade das pessoas que colaboram nestas pregações, nestas palestras, neste movimento. Bom, agora a pergunta fica, nós como adventistas e com o nosso espírito dos verianos, não é? Vamos verificar tudo. Fica sempre a pergunta, será isto um reavivamento verdadeiro? Será isto um reavivamento falso? Podemos tentar responder a isto. Podemos. E é verdade, cada um tem a sua própria consciência, ela deve ser inviolável, embora até possa estar errada, mas não se deve, ou seja, nós nunca devemos ser consciência dos outros ao averiguar certas situações. Será que podemos dizer que isto teve origem divina ou dizer que isto é um movimento baseado em emoções e que não passa simplesmente disso? Estão as duas hipóteses em cima da mesa. Há dois tipos de interpretação que podemos usar para tentar decifrar o que é que se está a passar com estes fenómenos. E que podem estar até errados. Eles podem ser diferentes e ambos podem estar errados. Tenho que ressaltar uma questão, é que nós, adventistas, e isto pertence especialmente ao povo adventista, para conseguir analisar e averiguar este tipo de fenómenos, este tipo de movimentos, nós temos que partir de uma premissa. E essa premissa está correta porque ela foi-nos dada através do Espírito de Profecia. Não é uma premissa que nós criamos da nossa própria cabeça. Foi uma premissa que o Senhor deu a Ellen White para conseguir interpretar de que origem surgem, qual é a origem destes movimentos. E essa premissa, eu vou resumir, não vou ler o texto porque se tornaria extenso, até ela tem mais do que um texto sobre esta questão, mas eu vou resumir de uma forma geral. Portanto, nos textos que ela tem sobre estes movimentos, sem reforma, a premissa é esta, sem reforma,
é sinal que não existiu reavivamento. Ok. A primeira forma de ver isto, alguns olham para isto e dizem assim: está aqui a acontecer um reavivamento. Mas esta forma de ver a questão pode estar errada. Porquê? Porque apesar nestes movimentos, mesmo que eles não sejam de origem divina, ali podem existir pessoas sinceras. Mas ainda assim, como não foi Deus que despolutou aquele movimento, não foi um movimento que Deus quis. Apesar, e volto a referir, apesar de haver pessoas sinceras aqui. Isto é uma forma de ver a questão. A segunda é dizer: isto não passa de um embuste. Não passa de um embuste. Estas duas posições podem estar erradas também por duas razões. A primeira é que concluímos antes de ver os resultados. Não houve reforma. Não sabemos. E eu já explico porque é que não sabemos. Porque os resultados vêm algum tempo depois, não são imediatos. A segunda forma, a segunda razão que estes dois pensamentos podem estar errados, tanto concluir que é um reavivamento como um embuste, é que pensamos que a reforma tem que acontecer segundo os parâmetros que nós imaginamos. Sim, existe a passagem de Isaías 8:20. Sabem o que é que diz Isaías 8:20? É uma passagem muito conhecida nos adventistas. À lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Mas estes não falam sobre a lei e o testemunho, não falam sobre o sábado. Não sei se não vamos falar mais tarde. Não sei. Por isso é que eu digo, e será por dentro da nossa parte, nem concluires de uma forma, nem concluirmos de outra. Porque os resultados podem vir muito depois, e além de virem depois, podem vir de uma forma completamente diferente do que aquilo que nós estamos a imaginar. E eu já vos digo alguns exemplos disso. Martinho Lutero, um pilar da Reforma, talvez o mais importante, entre outros, ele não falou de alguns aspectos da lei. E, no entanto, sabemos pela irmã White que Deus iniciou uma reforma e que Martinho Lutero foi uma peça importante para isso. O que Martinho Lutero, na altura, se debateu, até antes de pregar as 95 teses na porta da igreja, foi que começou a observar aquilo que as pessoas pagavam para os seus pecados serem perdoados. E aquilo começou-lhe a fazer confusão. E com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, Martinho Lutero começou a perceber que não era assim. Martinho Lutero não falou do sábado. Não falaram segundo a lei e o testemunho. Não falou. Não deixou de ser um elemento da reforma por causa de não falar disso. O Senhor diz em Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Indo ao pastor, enquanto as pessoas procuram Isaías 55, 8 e 9, o pastor Samuel falava nas sataneiras de Deus, não é? Que Deus às vezes trabalha de uma forma que nós não conseguimos, nem chegamos lá, nem sequer nos passou pela imaginação. E ficamos, uau, Deus também trabalha assim? Penso que já encontraram, diz assim Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Portanto, talvez seja cedo para dizer sobre reforma. Talvez, se calhar até houve e nós não sabemos.
E também não temos uma bitola entre o movimento e o espaço que deve haver até haver uma reforma. Não temos uma... Deus não nos deu... Olha, depois de haver um movimento, há X tempo até as pessoas se reformarem. Não sabemos, não temos isso. Com isto tudo, só nos resta uma coisa. O que é que podemos aprender? E nós dizemos o quê? Adventistas do sétimo dia. E nós já fomos reformados? Já fomos reavivados? Às vezes nem sequer fomos reavivados ao ponto, isto trata-se de outra denominação, ao ponto de saber que existem ovelhas noutro aprisco, ou num aprisco com um nome diferente do nosso, que Deus também pode utilizar. Se calhar ainda não fomos reavivados até esse ponto. No tempo da pandemia, quando estávamos a passar o auge da pandemia, as pessoas já passam muito tempo, ou tempo demais à frente dos computadores, e o tempo da pandemia ainda mais proporcionou isso. Muitos tiveram que trabalhar em casa e outros que não trabalharam em casa tiveram que ficar presos nela, e uma das formas de passar o tempo era irem para a internet. E eu uma vez encontrei um vídeo sobre um senhor que se chama Augusto Cury. E eu penso que a maioria que está aqui sabe quem é o Augusto Cury. E o Augusto Cury pôs um vídeo sobre a questão da pandemia e sobre o objetivo do vídeo era dar ânimo às pessoas, de forma a que elas pudessem ultrapassar a angústia de estar em casa e todo o stress que isso podia acontecer e o medo da pandemia e as consequências que iam poder no futuro, porque não sabíamos o desenvolvimento, se ia ser mais grave ou não, a que tempo ia durar, quem ia sucumbir a isso na nossa família, aqueles que gostamos. Havia sempre umas coisas que nos incomodavam. E Augusto Cury pôs um vídeo sobre a dar ânimo às pessoas e esperança. Eu tive a oportunidade de falar isto com uma irmã da igreja, ela não é daqui da nossa igreja. Tive a oportunidade de falar com esta irmã e eu comentei o vídeo e ela, pelo meu comentário, disse: cuidado com Augusto Cury. E eu já nem me lembro, olha, foi há tanto tempo que eu já nem me lembro qual foi o argumento que ela usou, mas eu achei aquilo um bocado estranho. Mas o argumento que ela usou foi no sentido: tudo o que não é nosso não é de Deus, e é evitar, porque ele assim... E depois, no argumento, ela pôs qualquer coisa que era contra a doutrina adventista, assim uma coisa grave. Eu já nem me lembro bem o que era. E eu fiquei, até prova em contrário, toda a gente é inocente. Eu podia não ter-me apercebido alguma coisa, não ter conhecimento exato de quem era o Augusto Cury, ou do vídeo que ele fez, ou do que ele pensa. Eu pensei, pode ser que tenha razão. E ela disse-me, porque ele assim, no minuto tal do vídeo, e eu contestei um pouco, porque eu não sou um pouco dessa linha de que tudo que vem de Deus só pode vir da nossa igreja. Não sou muito dessa linha. E tivemos ali uma conversa, é uma pessoa com quem eu me dou bem, e tivemos ali um debate de argumentos. E eu até lhe cheguei a dizer, sim, mas é assim, sabemos que o catolicismo romano, na maior parte das suas doutrinas está errado, mas eu aceito muito bem um padre que fala da Trindade, porque é um assunto que é comum connosco. A Trindade existe e nós acreditamos nela. Qual é o problema? E porque são fontes contaminadas e porque não sei o quê. Ok, respeitando. Sei que isto é um tema que pode ser muito mais desenvolvido, só que eu achei estranho foi ela dizer-me que ao minuto tal do vídeo, num determinado ponto do vídeo, ele afirmava essa questão que era contra a nossa doutrina. Eu disse, pois, se calhar eu só vi um excerto do vídeo e não vi o vídeo todo. E eu pedi-lhe encarecidamente, então, irmã, mande-me qual é o minuto do vídeo em que ele diz isso. E os irmãos receberam esse minuto, eu também não. Eu vou pedir ao João
que ponham um vídeo, são de 3 minutos e tal, para nós vermos aqui uma questão. Não é o vídeo do Augusto Cury, é outro vídeo. Essa foi uma das coisas mais incríveis com a qual me deparei ao preparar um sermão. Os sociologistas estavam estudando as pessoas mais felizes do mundo, e um desses grupos que eles acharam que estão dentre as pessoas mais felizes do mundo é um grupo de pessoas chamado de Adventistas do Sétimo Dia. E esse grupo está descrito no próprio nome deles. Eles são uma pequena seita do cristianismo e eles são devotos à guarda do sábado. Essa é a principal característica deles, ok? E eles descobriram o seguinte, que, primeiro, eles estão dentre as pessoas mais felizes da Terra. E, em segundo lugar, eles descobriram que os Adventistas do Sétimo Dia, eu vou dizer um número e eu quero que vocês guardem esse número na cabeça de vocês, que ele vai ser importante daqui a 30 segundos. Eles descobriram que os Adventistas do Sétimo Dia vivem em média 11 anos a mais do que os americanos na média, ok? Agora, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Na verdade, eu vou fazer até no meu telefone, porque eu quero que vocês vejam que eu não estou trapaceando na matemática, certo? Eu quero mostrar pra vocês, certo? Então, os Adventistas do Sétimo Dia, eles vivem, lembrem-se, 11 anos, eles vivem, em média, 11 anos a mais do que a média de vida do americano. Deixa eu mostrar pra vocês o seguinte. Na América, a expectativa média de vida é... Peraí, não é não. Eu espero que você viva mais do que um ano, certo? A expectativa média de vida é de 77 anos de idade. Agora, a gente quer descobrir o quanto em dias uma pessoa vive em média. Então, para descobrir isso, um ano tem, obviamente, 365 dias, então nós vamos multiplicar por 365. Então, uma pessoa média vive em média 28.105 dias. Mas o que eu quero agora descobrir para o propósito desse sermão é que, ao longo desse tempo, se essa pessoa sempre guardou o sábado, quantos sábados essa pessoa obedeceu? Quantos sábados essa pessoa observou? Então, para descobrir isso, um sábado acontece a cada 7 dias, cada 7 dias tem um sábado, então nós vamos dividir esse valor por 7. E nós vamos descobrir que, ao longo do curso da vida de uma pessoa média, ela deveria, então, ter observado 4.015 sábados. Agora, isso é interessante mesmo. Agora, eu tenho curiosidade de saber que se alguém guardasse o sábado cada semana durante a vida inteira, em vez de colocar isso em dias, vamos ver quantos anos isso daria. Quantos anos de sábados elas teriam guardado? Se você pegar esses sábados e transformar em anos, quantos anos elas teriam guardado? Para saber isso, obviamente, nós vamos então dividir por 365. E isso nos dá o resultado exato de 11 anos. Agora, alguns de vocês talvez estejam pensando, eu sei que isso é uma coisa importante, mas eu ainda não entendi por quê. Deixa eu explicar isso para vocês, porque quem entende matemática já está pensando, nossa cara, que negócio louco! Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Essas pessoas, elas guardaram o equivalente a 11 anos de sábados ao longo da vida delas. E Deus adicionou, em média, exatamente 11 anos à expectativa de vida delas. E isso é incrível, isso é assombroso. Vocês viram só? Basicamente o que aconteceu na vida delas foi que Deus disse, cada vez que você me dá um dia, eu vou te dar um dia de volta. Eu não sei se muitos tinham conhecimento disto, mas vou já desanimar os entusiastas. Isto é a realidade de um país. Porque os entusiastas... Vês? Em todo o mundo, Deus guarda o sábado, vai-te dar um dia. Isto é a realidade dos Estados Unidos. Dou-vos um conselho. Se quiserem perder tempo ou ganhar, depende da perspectiva. Era interessante sondar noutros sítios do mundo qual era a esperança média de vida para ver se esta realidade se mantinha. Mas não deixa de ser interessante. Deste vídeo eu retiro 2 lições. Uma lição interessante é esta relação dos sábados vividos com a esperança média de vida. Mas tiro outra lição que é espantosa. Eu não me lembro de ver um adventista a falar assim de um indivíduo ou de outros tipos de religiões. Sabem quem é este senhor? É um senhor batista. Aquilo que às vezes os adventistas têm dificuldade em engolir, que de fora também vem gente que Deus utiliza, os outros de fora
Acham um facto, como ele disse, amazing, espetacular. Parece que este Batista consegue fazer coisas que os adventistas não conseguem dizer. É que há verdade nos outros. Esta é a lição espetacular do vídeo. Para mim, acho muito interessante esta relação dos 11 anos, é espetacular, mas muito mais do que isso é... Os adventistas têm uma dificuldade de dizer que os outros podem ser utilizados por Deus, que não pertencem ao nome do aprisco adventistas do sétimo dia. Convido-vos a ler Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, verso 38 ao 41. Capítulo 9, verso 38 ao 41. Disse João: Sim, pode ser. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demónios e nós lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Em verdade vos digo que aquele que vos der a beber um copo de água em meu nome, por ser discípulos de Cristo, de modo algum perderá o seu galardão. Isto já não é novo. Um dos discípulos achava que não, verdade e luz só pode sair daqui. Mas Jesus mostrou que não é assim. Estava equivocado, tinha um preconceito. Já Ellen White, não. Einstein dizia que é mais difícil dividir um preconceito do que dividir um átomo, e ele era especialista na divisão de átomos. Ele dizia que é mais difícil dividir um preconceito do que um átomo. João, capítulo 10, verso 16. João, capítulo 10, 16, verso. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Palavras do próprio Jesus: tem ovelhas noutro aprisco. Não, mas não falam segundo a lei e o testemunho, diz Isaías 8:20. Não pode vir nada de bom dali. Já me faz lembrar Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que é que aprendemos com este fenómeno de Asbury? Fomos nós reavivados a ponto de diferenciar, saber diferenciar o essencial do acessório? Eu fui ao dicionário e ver algumas palavras, sinónimos de essencial e sinónimos de acessório. E achei interessante algumas definições disso. Acessório pode ser complementar, suplementar, anexo, adicional. Obviamente que nem todas servem na questão de doutrina, na questão de princípios. Portanto, acessório é aquilo que se junta ao essencial. Complementar, suplementar, anexo, adicional, auxiliar, completivo, dependente, acidental, episódico, ocasional, subordinado, incidente e apenso. Pode ser complemento, detalhe, achega,
pormenor, acréscimo, acompanhamento, apêndice, adorno, dependência, acidente, pertença ou pertence. Também acessório pode ser que tenha importância secundária. Secundário, dispensável, prescindível. Há certas coisas que não devem ser, apesar de serem acessórios. Desimportante, também não concordo. Desnecessário, isto não são opiniões minhas, é o que está no dicionário. Inútil, irrelevante, marginal, subsidiário e adiáforo. Agora, sinónimos de essencial. O que é essencial? Eles estão divididos em 3 classes. Aquilo que é fundamental, aquilo que é indispensável e aquilo que é inerente. Eu começo por baixo, o que é inerente. Portanto, essencial é inerente, intrínseco, específico, próprio, característico, peculiar, pertencente, imanente, inato, conato, connatural e congénito. Agora, dentro da classe do que é indispensável, essencial quer dizer indispensável, imprescindível, insubstituível, básico, necessário, obrigatório, orçoso, inevitável, impreterível, indeclinável, precioso, imperioso, vital, útil, mister, reclamado e requerido. E por fim, aquilo que é essencial dentro da classe do que é fundamental. É fundamental, é básico, é primordial, é principal, é capital, é crucial, basilar, substancial, vital, elementar, tudo, mestre, medular, primeiro, princípio, importante e relevante. E eu perguntei se nós fomos reavivados ao ponto de saber distinguir o que é acessório e o que é essencial. Se fomos reavivados ao ponto de não misturar tudo e nem conseguir discernir exatamente as coisas. Mateus 23, 24. Mateus capítulo 23, versos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, o índio e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vejo, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, quando sois cegos que coais o mosquito e engolis um camelo. Nem quer dizer que todos os que não saibam isso. Não concordo com o início deste versículo, que nem todos os que não sabem distinguir, que não saibam distinguir o essencial do acessório sejam hipócritas. Eu não concordo com isso. Há pessoas que não sabem mesmo sem serem hipócritas, mas o que é certo é que isso se constata. Muitas vezes podemos não saber distinguir o que é o essencial do acessório. Eu conto a história de um pastor proeminente que a maior parte das pessoas conhece em Portugal. E ele já contou este testemunho em público e eu vou reproduzi-lo. Ele conheceu a igreja e no primeiro dia que entrou para a igreja, entrou de cabelo comprido e com roupa que normalmente nós não usamos para ir à igreja. E o diácono estava à porta disse: isto são maneiras de vir para a igreja. Imaginem uma primeira pessoa a entrar na igreja e ouve isto. Ele conta que nunca deixou a igreja porque houve outras pessoas que o acompanharam, graças a Deus. Isto por causa dos acessórios e do princípio e do essencial. O pastor converteu-se, hoje é pastor, na altura não era, converteu-se, batizou-se, dedicou-se à obra e passado uns tempos voltou à mesma igreja. Sabem qual foi a resposta da mesma pessoa?
Isso sim, isto são maneiras de vir à igreja. Há pessoas que dão um melhor testemunho se estivessem calados. Infelizmente, irmãos, tenho que dizer isto. Louvor ao Senhor, porque é um pastor que leva muitos jovens pela frente e que muitos jovens se decidem batizar porque ouvem as pregações daquele pastor. Por vezes coamos um mosquito, não queremos engolir um mosquito, cuidado com o mosquito, mas engolimos um camelo inteiro para a boca abaixo. Completamente desnorteados ao tentar decifrar o que é essencial e o que é acessório. Há pouco tempo soube de uma história de uma irmã, acho que na margem sul, uma irmã que trabalhava para a ADRA, e com esta história na guerra da Ucrânia, ela passou a ajudar duas pessoas que vieram da Ucrânia, que viviam juntas, duas moças, e as pessoas foram ajudadas. Quando esta irmã soube que elas estavam numa união que a Bíblia considera ilícita, negou-se completamente a ajudar estas irmãs. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que é que uma pessoa que tem um desvio na sua preferência sexual tem que deixar de ser ajudada para comer, para beber, para se vestir? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O facto de eu ir dar um bocado de pão a uma pessoa que é homossexual não é sinónimo que eu concordo alguma vez com esse tipo de relação. Até que ponto ainda somos reavivados? E às vezes tentamos descobrir se aquilo lá em Asbury é verdadeiro ou se é falso. O que é que aprendemos? Cheguei a conhecer uma pessoa que levantava problemas na igreja porque as pessoas não deviam usar joias. Concordo, também acho que não devem usar. Mas é acessório, irmãos. Não é essencial, é acessório. Sabem o que é que aconteceu? Felizmente as pessoas que souberam disto tiveram mais cristianismo que ela. Sabem porquê? Porque ela incomodava a igreja e os membros da igreja com esse tipo de coisas, com esse tipo de acessórios, mas o rendimento da casa dessa pessoa vinha do negócio da joalharia. Que hipocrisia é esta? A sua casa era sustentada com o negócio de joalharia, mas ela implicava com as pessoas: olha, tens um anel, tens isto, tens aquilo, olha, não deves. Também concordo. Como postura, nós adventistas temos literatura que nos aconselha a não o fazer. Mas é acessório, irmãos. Não é essencial. Há outras coisas que nos temos que preocupar, mais urgentes. Concordo com a maneira que devemos vir vestidos decentemente para a igreja, ter as posturas decentes. Mas não misturemos o que é acessório com o que é essencial. Por vezes, vamos coar um mosquito e engolimos o camelo. Aqui, Mateus 23, no último verso, o 24, Jesus disse: condutores que? Cegos, tem a ver com visão. E é por isso que Apocalipse 3, 18. Vejam o que é que diz Apocalipse 3, 18. Apocalipse 3, 18. Quem encontrar, que faça o favor de ler. Você aconselho de ouro refinado no fogo, para que a riqueza rompa
brancas para que te cubra e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que aplique sobre os teus olhos e encheras. Obrigado, irmã Rosa. Jesus disse condutores cegos, e Apocalipse, e o próprio Jesus nos aconselha. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestidos brancos. Para que a nossa justiça, que são os vestidos brancos, que seja a justiça de Jesus. Para que essa justiça consiga perceber o que é acessório do essencial. E que não apareça a tua vergonha, a vergonha da tua nudez. E que uses os teus olhos como colírio para que vejas, para que não sejamos condutores cegos. Fomos reavivados, nós, ao ponto de sabermos que seremos inquiridos por causa daqueles que abandonaram a congregação, a comunhão na congregação. Temos noção disso? Jeremias 2,13. Vejam o que diz. Jeremias 2,13. Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, a primeira, o manancial das águas vivas. Deixaram o Senhor, o manancial das águas vivas. Mas depois fizeram a segunda maldade. E cavaram cisternas. E que cisternas são essas? Cisternas rotas que não retêm as águas. Ainda há dias falava aqui os membros da ADRA que estavam presentes, a Fatinha, o Fernando, a Luísa, estavam mais a irmã João, também estava. Eu dizia, às vezes lamentamos porque, mas a gente faz campanhas de trabalho missionário, mas os resultados são tão poucos ou nulos. Sabem, irmãos, às vezes vamos entregar às pessoas aquilo que nós achamos que tem valor e nunca nos preocupamos. Inquirir as pessoas a quem vamos entregar as coisas. Ouve lá, para ti o que é que tem valor? Obviamente que eu não sou apologista de ir entregar, olha, eu quero uma cerveja, porque isso é contra a vontade do Senhor. Mas muitas vezes vamos com a ideia pré-concebida de que o outro que vai receber a nossa oferta tem o mesmo gosto e pensa da mesma forma que nós. Vamos lhe dar a doutrina, vou-lhe dar o sábado, a pensar que ele está desejando descobrir qual é o dia santo. É acessório, irmãos, não é essencial. Preocupemos em saber o que é que eles acham importante e vamos lá dar-lhes, desde que não esteja contra a vontade do Senhor. E se calhar o trabalho missionário será mais vantajoso. Porque já vamos entregar aquilo que nós achamos e não aquilo que eles acham. Sabemos que o trabalho médico ou missionário dá muitos frutos. Porquê? Porque a maior parte das pessoas que estão lá fora dá muita importância à saúde. E isso dá fruto porque eles também dão importância a isso. E quando nós vamos dar saúde ou contribuir para a saúde deles, sim senhora, acham isso importante. Depois vem o resto. O livro do Apocalipse, vocês sabem o que é que quer dizer águas. Quando falamos do Apocalipse 13, e a besta que saiu das águas, o que é que ela saiu de onde? Todos nós sabemos. O que é que quer dizer águas, de onde a besta saiu? Povos, pessoas, zona populacional. E sabemos que o livro do Apocalipse está escrito no contexto, na forma de pensar como se escrevia o Antigo Testamento. Porque ele, quando foi escrito, não havia o novo, aquilo estava-se a redigir. E águas, cavamos às vezes cisternas rotas, águas. Cisternas é para guardar águas, águas está relacionado com pessoas. E às vezes as pessoas saem pelas fendas, das fendas da cisterna, porque elas deixam passar as águas.
Fomos nós reavivados ao ponto de sabermos que a exclusividade não implica salvação. Somos o povo que saiu do fim da profecia. E eu costumo dizer, nós somos mais que uma igreja, somos um movimento profético. Somos o resultado, estamos aqui por causa de uma profecia. Somos, sim. Estou perfeitamente de acordo. Mas cuidado que isso não nos garante salvação nenhuma. Lucas 3,8 confirma isso. Lucas 3,8 confirma isso. Somos o povo escolhido, o povo remanescente que foi chamado com uma luz especial para o tempo do fim. E temos, sim senhor, essa luz especial. É o povo onde se congregaram todas as doutrinas que foram perdidas com a perseguição da besta, que foram dispersas, e nós congregámos todas essas doutrinas que estavam dispersas num só povo. Fomos, sim senhor, o povo que Deus escolheu, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o facto só de sermos chamados e de fazermos parte, pelo menos oficialmente, desse povo, não nos garante salvação alguma. O que é que diz Lucas 3,8? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos e filhas de Abraão. Nós a qualquer momento podemos sair daqui, sair do povo remanescente e vir outros que estão lá fora. Isso é o mais fácil para Deus. Produzi antes frutos de arrependimento. E um deles, entretanto, irmãos, eu não estou a dizer que os acessórios não devemos ter cuidado com eles, não me interpretem mal. Mas temos de ter muito cuidado em não confundir acessórios com coisas essenciais. Também diz em João 8,39, João 8,39, capítulo 8, verso 39. Numa das conversas que tiveram com Jesus, os fariseus responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Orgulho. E Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Não andavam a dizimar o cominho e a hortelã, que deve ser feito, como Jesus disse, mas esquecem-se do essencial. Esqueceram-se do essencial: o juízo, a misericórdia e a fé. Fomos nós reavivados ao ponto de não perder o nosso próprio equilíbrio espiritual? Fomos reavivados a esse ponto? Vamos ver Mateus 5. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. E reparem na ordem com que isto está escrito. Não é por acaso. Não é por acaso. Aliás, tudo o que Deus faz não é por acaso. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Vós, Jesus começa a dizer dos discípulos: vós sois o quê? O sal da terra. Mas também Jesus diz que vós sois o quê? A luz do... Mas antes disso, primeiro, que vós sois o sal da terra. Isto tem uma ordem, e a ordem não está aqui por acaso. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu, a primeira vez que li isto, e antes de entender esta passagem, pensava assim: mas quem é que pisa sal? Para que é que serve o sal? Pisarmos o sal? E nós dizemos, e muito bem, que uma das razões para que Jesus não tivesse nascido no dia 25 de dezembro era porquê? Porque havia quê? Frio. E os pastores não estavam no campo. Nós argumentamos isto, entre muitos outros argumentos, mas dizemos isto: Israel também neva. E o templo tinha um compartimento onde se guardava o sal, que era o sal de menor qualidade. E quando havia neve no pátio,
e nas redondezas eles espalhavam sal. Não é de agora que nós vemos os países onde neva, já naquele tempo faziam. E o sal, a quem ia ao templo, era pisado, porque era o sal de menor qualidade. E então aqui Jesus aproveita esta realidade do templo e diz, se o sal não prestar, é pisado pelos homens. Se nós, e já vou explicar porque é que tem a ordem aqui, se nós formos salgados demais, ou seja, se nós confundirmos, se nós acharmos que os acessórios, trocarmos a ordem, achamos que é o essencial, podemos ser insonsos. Mas ao contrário, se acharmos que os acessórios não interessam também, podemos ser salgados. E acontece, vamos ser pisados pelos homens. Sabe o que é que vai acontecer? Não vamos servir para ser a luz do mundo. Porque Jesus disse, vocês têm que ser temperados, equilibrados. E depois é que o mundo vos pode ver. Pois ele, no verso 14, diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, nós só estamos aptos a ser luz do mundo depois de sermos o sal que não é insípido, o sal equilibrado, o sal que serve para temperar. O tempero é para a comida nem ser insonsa, nem ser salgada. É para estar no ponto certo. E só aí é que somos luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E já vou acabar, irmãos, com a última pergunta. Fomos reavivados ao ponto de sabermos de que espírito é que somos? Costumamos dizer que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Fomos reavivados a saber de que espírito é que somos? Lucas, capítulo 9, verso 51 e verso 56. Lucas, capítulo 9, verso 51 a 56. Quem quiser pode ler, mas em voz alta para que todos possam ouvir. E aconteceu que, contemplando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que deixa fogo do céu e os consuma como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Curioso. Pessoas que andavam com Jesus, Jesus teve que dizer, vós não sabeis de que espíritos é que são. Ou seja, Jesus deslocou-se e ia adorar em Jerusalém. E havia aqui um conflito. Os samaritanos e os judeus não se davam bem porque eles tinham ideias diferentes do lugar onde se devia adorar a Deus. E entre muitas outras coisas, os fariseus e os samaritanos não se gramavam. Desculpem o termo. Não se podiam ver. E eles, percebendo, os donos desta estalagem que eram samaritanos, percebendo que Jesus ia adorar a Jerusalém, não lhe deram guarida na estalagem. E os seus discípulos, muito ofendidos, que rejeitaram o seu mestre, Senhor, queres que deixe aqui fogo do céu? E Jesus teve que dizer, calem-se, vocês não sabem de que espírito é que são. Eles não se conheciam ainda. Jesus, eu não vim para fazer isso. Eu trouxe aqui um saquinho, não foi para oferecer perfumes a ninguém, mas é só para fazer uma pergunta que se me a fizessem a mim, eu também demonstraria que não estou preparado para entender tudo de uma vez e que a minha mente também pode ser ludibriada.
Tenho aqui os papéis atrás. Eu vou-vos mostrar 2 objetos. Se é que se pode chamar isto um objeto. Isto já se pode. Tenho aqui 2 papéis para ilustrar 2 sombras. Há esta sombra, faz-te conta que isto é a sombra que um objeto projeta. E isto é a sombra que outro objeto projeta. Agora, destes 2 objetos, que estão um à vossa esquerda e um à vossa direita, qual é que projeta esta sombra? É o que está à vossa direita. Não é? Ok. Então, e qual é que projeta esta sombra? Qual é que projeta esta sombra? É esta? E se eu vos disser que há um objeto que projeta as 2 sombras ao mesmo tempo? E vocês agora começam, o que é isso? Este objeto que está aqui projeta esta sombra e projeta esta sombra ao mesmo tempo. E o João vai pôr agora uma imagem que vocês vão ver. Eu não estou a brincar convosco. Estão a ver, este objeto que eu tenho na mão é este. Se houver uma luz que vem daqui, ela só apanha o redondo e projeta aquela sombra ali. Se houver uma luz que vem daqui, ela não apanha os redondos, apanha só esta parte. E que ali vê-se que é um retângulo. Ali, pronto, aquele cilindro está um bocado mais achatado. É um retângulo. Mas um só objeto projeta 2 diferenças. Uma coisa nós temos que saber distinguir. Que uma coisa é verdadeira, outra coisa é verdadeira. Mas ainda assim ela pode não ser a verdade. A verdade é isto que está aqui. Isto é só para exemplificar, irmãos. O inimigo veio, foi expulso do céu e a nossa mente, com facilidade, se não vigiarmos e orarmos, ela é ludibriada. E nós passamos a não distinguir o que é o acessório do essencial. Mas eu não vos quero carregar esta mensagem só com negatividade. Há uma esperança para cada um de nós, para mim e para vós. Há uma esperança. Lembram-se de eu perguntar no início do culto, quem já ouviu a sua própria voz num reprodutor, né? Gravou a sua voz e ouviu depois, e que achou muito estranho. Eu disse só vos contava no fim, e eu vou contar, estamos no fim. Sabem que Jesus tem muitos nomes. Jesus tem muitos nomes. E lhe é atribuído um nome conforme... é atribuído o nome a Jesus dependente da origem da tribo de onde ele veio. Qual é o nome que ele tem? Dependendo disso. Como? O leão de Judá, porque Jesus é descendente dessa tribo, não é? Leão de Judá. Vocês sabem porque é que o leão é o rei da selva? Tem a ver um pouco com aquela sensação de nós ouvirmos a nossa voz num reprodutor e ela ser muito diferente. Ela é diferente porque quando nós falamos, a nossa voz faz ressonância no nosso externo e na nossa estrutura óssea. E quando ela chega aos nossos ouvidos, é de uma forma. Quando nós ouvimos a nossa voz num reprodutor, num gravador, ela vem sem essa ressonância e ela parece diferente. Vocês sabem que o leão, ele é o rei da selva porque quando ele está ao pé de uma pessoa, o rugido dele toca na nossa estrutura, no nosso externo e na nossa estrutura óssea. Ou seja, há esperança para nós. O leão de Judá pode nos tocar ao ponto de nós sermos reavivados. O leão de Judá toca dentro da nossa estrutura.
Por isso é que Ele é o Rei da selva, porque o rugido dele toca no nosso interior. Que possamos nós, daqui para a frente, é evidente que se nós não estivermos perto do leão de Judá, o seu rugido não nos vai afetar. E quanto mais perto dele tivermos, quando ele rugir, ele vai tocar no nosso interior. Vai mexer com a nossa estrutura. Que possa ser a nossa precaução, o nosso desejo e principalmente o meu. Um bom sábado a todos.